Olá, estudante da primeira série! Nesse vídeo, nós vamos falar sobre a representação gráfica de uma função quadrática usando o software de matemática. Então, vamos aqui. Aqui nós temos, pessoal, a representação de uma parábola, né? f de x igual x ao quadrado mais x menos 6. Conseguimos visualizar as raízes e também o vértice dessa parábola. Concavidade voltada para cima, meu A é maior do que zero. O vértice da parábola, pessoal, podemos encontrar de duas maneiras. Primeiro, usando o eixo de simetria, né? Conheço as duas raízes, x' e x2', faço a média aritmética delas, somo as duas, divido por 2, encontro o valor de x vértice. Substituo na função, encontro o valor de y vértice. Não conheço as raízes, então nós vamos usar o quê? As coordenadas do vértice, que são x vértice menos b sobre 2a e y vértice menos delta sobre 4a. Esta fórmula, pessoal, ela nos ajuda, né, a fórmula de Bhaskara, e nos ajuda tanto a encontrar as raízes de uma equação do segundo grau, quanto o coeficiente y vértice, né, a coordenada y vértice. O delta, b ao quadrado, menos 4ac. Delta é chamado de discriminante e ele nos ajuda muito a identificar quantas raízes uma função do segundo grau tem. Então, temos alguns casos aqui. Primeiro, concavidade da parábola voltada para cima, ou seja, o meu A é positivo, meu A é maior do que zero. Primeira situação, não encosta no eixo do x. Por que que não encosta? Porque não tem raiz real, essa função não tem raiz real. Tem raiz complexa, mas real não. Quando que eu vou identificar isso? Apenas olhando para o meu delta. Meu delta deu um número negativo, não tem raiz real. Aqui, concavidade voltada para cima e a parábola encosta no eixo do x. Tem apenas uma raiz real. Se o meu delta for igual a zero, significa que isso vai acontecer. X' igual a x2', apenas uma raiz real. A nossa parábola corta o eixo do x em dois pontos, x' e x2', diferentes. Ou seja, o meu delta era positivo, né? Então, duas raízes reais. Segunda situação, pessoal, concavidade da parábola voltada para baixo. Não encostou no eixo do x. Significa que o meu delta era negativo, não possui raiz real. Concavidade voltada para baixo e a parábola encostou no eixo do x. O que que significa? Que o meu delta era igual a zero. X' igual a x2', apenas uma raiz real. A parábola cortou o eixo do x em dois momentos. Significa que nós temos duas raízes reais. X' diferente de x2'. Acontece quando? Acontece quando o meu delta é positivo, delta maior do que zero. Podemos, pessoal, visualizar a construção gráfica dessas parábolas ou de qualquer outra função afim usando o aplicativo GeoGebra. O GeoGebra é um aplicativo interativo sobre geometria e álgebra, estatística, cálculo e pode ser estudado, pode ser usado por alunos do ensino fundamental, do ensino médio, universitários, sempre. Ele é interativo e também gratuito, né, pessoal? Aqui nós temos uma animação usando o GeoGebra, onde quem está sendo alternado é o valor de B. Reparem aqui no eixo de simetria, sempre acompanhando o vértice da parábola e está se movendo de acordo com o que eu mudo o meu eixo B. A minha coordenada B, né? Desculpa. Aqui, pessoal, concavidade da parábola pode ser voltada para cima, pode ser voltada para baixo. O que que muda, pessoal? Muda o nosso coeficiente A. Então, nesse vídeo, nós falamos um pouquinho sobre a representação gráfica de uma função quadrática, usando aplicativos de matemática, nesse caso o GeoGebra. Espero que vocês tenham gostado e até breve!